Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar com vocês um pouco de forças em estruturas e em vigas. Bem, então, neste capítulo, a gente vai estudar o que são forças internas. Dessas forças internas pode ter a força cortante, a força axial e também vamos estudar o momento fletor. Posteriormente, iremos aprender a construir gráficos de força cortante e de momento fletor em vigas. Bem, considerando essas duas barras mostradas aqui, esta barra está tracionada e essa está comprimida. Ambas estão em equilíbrio. Entretanto, o efeito de tração sobre uma barra é totalmente diferente do efeito de compressão. O corpo pode ser muito mais resistente à compressão do que à tração. Por exemplo, o concreto ele é muito resistente à compressão. Então, é um exemplo. Outros corpos podem ser mais resistentes à força de tração. Bem, se fizermos um corte aqui nessa barra, considerando uma região C, né, considerando uma região aleatória, eu posso, então, considerar duas partes desta barra. Essa barra, portanto, recebe as duas forças externas e, ao analisar essa parte interna, aparecem aqui agora reações internas. Ao longo dessa barra toda existem essas reações. Pegamos, por acaso, esse ponto C e temos um par, então, de forças internas. Esta para equilibrar esta e esta aqui para equilibrar a outra. A mesma situação é para a barra que está sendo comprimida. Ao fazer corte, teremos reações internas em sentidos contrários para equilibrar com as forças externas. Bem, vamos discutir agora o que é uma força interna axial. Imagine que nós temos uma barra que está presa rigidamente aqui. Se aplicarmos uma força vertical sobre ela e tomarmos uma região qualquer dessa barra, por exemplo, esta, aí é como se imaginássemos, então, duas seções da barra. Devido a esta força F que atua para cima, este pedaço que nós estamos analisando precisa ter uma força para baixo para equilibrar. E logo vai ter uma ação, reação, e na parte de baixo eu vou ter uma força contrária para cima. Estas duas forças são conhecidas, então, como forças internas axiais. Então, nesta região superior que analisamos, nós temos a força externa F e a força axial F'. Para a mesma barra, vamos analisar agora a força interna cortante. Se eu aplicar a força horizontal, pegando essa região, esta força, ela tende a causar um movimento dessa parte superior aqui para a direita, tendendo a causar um efeito cortante dela em relação à de baixo. Também analisando separadamente as duas partes, se eu tenho uma força aplicada aqui para a direita, a parte de baixo precisa impedir o movimento para a direita. Como? Aplicando uma força contrária para a esquerda. E ela recebe da parte de cima uma força para a direita, um par de ação e reação. Estas duas forças também são manifestações internas na barra e são conhecidas como forças cortantes. Analisando a parte superior, portanto, devido à força F, cortante para a direita, apareceu uma força interna cortante para a esquerda. Bem, agora considerando as duas ações simultaneamente, a axial, né, e a força perpendicular. Nós acabamos de ver que aparecem reações internas, força cortante e força axial. Bem, mas esta força F, ela tende também a causar uma flexão desta barra. Imagine que aqui você está segurando uma régua de plástico. Você segura a régua aqui, né? Aí você aplica uma força aqui em cima na régua. Ela tende a flexionar. Se você girar muito, ela vai acabar quebrando. Então, internamente, para impedir a flexão, o ideal é que a barra não flexione. Então, para impedir a flexão, vai aparecer uma reação interna da parte superior da parte sobre a inferior e da inferior sobre a superior. Forma um par de reação de momentos. Esta força tende a girar esse pedaço no sentido horário, o momento de reação, o momento interno, chamado de momento fletor, é no sentido anti-horário.
E vejo que na parte inferior é no sentido horário. É comum também uma ação e uma reação. Então, nós temos aqui as reações internas: força cortante, força axial e momento fletor. Bem, vamos agora analisar uma estrutura. Nós já sabemos que uma estrutura igual a essa em equilíbrio, nós temos aqui o pino e o cabo e uma carga. Nós já aprendemos a calcular as reações que aparecem no pino e no cabo, utilizando as condições de equilíbrio. Sabemos que no pino nós temos duas forças de reação, uma X e uma Y, e no cabo uma força T, e aqui a carga W devido a esse peso. Bem, agora vamos analisar separadamente essas barras. A barra vertical, a barra horizontal e essa barra inclinada BR. Nessa barra vertical, nós já sabemos que tem a força T no cabo e as reações do pino sobre ela. Mas ela interage com a barra CEF e com a barra BE. Então, nós teremos força no ponto C exercido por essa barra e no ponto B exercido por esta. Podemos representar por FBE a força exercida pela barra BE e pelas componentes CX e CY. Colocamos, por acaso, para a direita e para cima. Bem, na barra horizontal, além da carga que está atuando aqui, ela vai receber uma força devido à barra BE, também aqui na direção dessa barra BE, e as componentes de reação devido aqui ao ponto C. Se aqui eu coloquei CX, aqui é CX', sentido contrário. CY, CY'. Enquanto que na barra inclinada BE, nós vamos ter as reações devido a essa força aqui que ela exerce na horizontal para lá, então ela vai receber uma para cá. Devido a essa força que ela exerce na vertical para cá, ela recebe uma força para cá. Essa barra, nós já estudamos, inclusive lá em treliças, é uma barra que está sendo comprimida. Se ela está sendo comprimida, então ela tem apenas forças nas extremidades. Até agora, nós já sabemos calcular, aplicando aqui para a estrutura toda, as reações externas. Depois nós aprendemos a desmembrar as barras e aprendemos a calcular todas essas reações internas. E nós vamos dar um passo além neste capítulo. Eu quero saber agora o que acontece com essa barra e essas outras duas sobre a questão de reações internas. Então, nós vamos pegar 3 pontos. Um nessa barra, fazendo um corte nessa região entre o ponto C e D, um outro aqui entre o ponto C e E, e um outro aqui na barra BE, para análise dos pontos internamente de cada uma dessas barras. Pois bem, considerando então aqui uma região que eu vou chamar de J. Neste caso, eu tenho todas as forças que atuam na parte inferior e todas que atuam na parte superior. Bem, para analisar as forças internas, eu vou pegar esse pedaço aqui que é mais simples. Eu defini para qual sentido que está V e F com tantas forças assim, é um pouco mais complexo. Porque tudo que eu fizer para este ponto aqui da parte superior, vale exatamente o sentido contrário para a parte inferior. Então, essa força T tem uma componente horizontal Tx e uma componente vertical Ty. Devido à componente Tx, que tende a causar um cisalhamento aqui, puxando essa parte aqui para a esquerda, aparece a força cortante V'. Na parte de baixo, V em sentido contrário. Devido à componente Ty para baixo, vai aparecer uma força axial para cima, F'. E na parte inferior, uma força F para baixo. A força Tx, ela tende a causar uma rotação dessa parte aqui em relação a este ponto. Tende a causar uma rotação no sentido anti-horário. Logo, vai aparecer um momento fletor no sentido horário. Rotação no sentido anti-horário, reação no sentido horário. E na parte inferior, o momento exatamente em sentido contrário deste aqui. Pois bem, então nós temos as 3 reações internas: força cortante, força axial e momento fletor. Poderia ter analisado qualquer outro ponto aqui também. Pegando agora a barra horizontal, fazendo um corte nessa região que eu vou chamar de K. Novamente, 2 partes. Vou analisar a da esquerda, que é mais simples, pois devido à força CY', a minha força cortante tem que ser para cima para equilibrar. Aí o V' aqui é para baixo. Devido à força CX' para a esquerda,
aparece a força axial para a direita, aqui para a esquerda. Esta força tende a causar uma rotação no sentido anti-horário em relação a esse ponto aqui do corte. Logo, vai aparecer uma reação no sentido horário e na outra, no sentido anti-horário. Novamente, aqui as três reações internas no ponto considerado. Para a barra BE, podemos cortar, por exemplo, aqui em S, sabemos que tem essas duas forças. Logo, irão aparecer reações internas axiais. Não tem força perpendicular, então não tem força cortante e nem tem também momento fletor. Então, o objetivo dessa nossa aula, deste assunto, é mostrar para vocês as reações internas, força cortante, força axial e momento fletor. No próximo vídeo, nós vamos apresentar um exemplo deste assunto. Um abraço e até lá!